Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios sobre funções compostas que eu deixei na aula anterior para vocês treinarem esse assunto. O primeiro exercício me dá duas funções, f e g, e pede que você obtenha algumas composições de função. Então, vamos ao item A. No item A, ele pede para você calcular f bola g de x, que seria a função f composta com a função g de x. Lembrando, nesse caso, eu substituo na incógnita da função f a lei da função g. Fico, então, com f de x ao quadrado menos 1. Vou trocar por x ao quadrado menos 1 a minha variável aqui na função f. Então, eu tenho duas vezes x ao quadrado menos 1 menos 3. Faço a distributiva deste 2 que está multiplicando, 2x ao quadrado menos 2 menos 3, e junto os termos semelhantes, menos 2 com menos 3, menos 5. Logo, f bola g de x é dado por 2x ao quadrado menos 5. No item B, ele pede que você faça g composta com a f de x. Substituo, então, a variável da função g pela lei da função f. Como a função g era x ao quadrado menos 1, eu fico com 2x menos 3, que é a lei da função f, ao quadrado, menos 1. Aqui nós temos um produto notável, quadrado da diferença de dois termos, que é dado por quadrado do primeiro termo, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes 2x vezes 3, menos 12x, mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado, 9, e copio o menos 1. Junto os termos semelhantes, 9 menos 1, 8. Assim, a composta da função g com a função f é dada por 4x ao quadrado menos 12x mais 8. O item C pede a composição da função f com a própria função f. Então, no lugar da variável, eu vou colocar a lei da função, 2 menos 3x. E vou substituir isto na lei da função. Faço a distributiva desse 2 que está aqui multiplicando. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 3, menos 6, e copio o menos 3. Vou agora juntar termos semelhantes, menos 6 com menos 3, menos 9. Assim, a composta da função f com a própria função f é dada por 4x menos 9. No item D, ele pede g bola g de x, ou seja, a composição da função g com a própria função g. Vou substituir g de x pela lei da função g, ficando com x ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 1. Novamente, eu tenho um produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, x à quarta. 2 vezes o primeiro termo, que é x ao quadrado, vezes menos 1, menos 2x. Mais 1 ao quadrado, 1, e copio este menos 1 aqui. Um positivo com o 1 negativo, a gente pode cancelar, porque são números opostos. Logo, g bola g de x é dado por x à quarta menos 2x. Meu segundo exercício dá: sejam f e g funções reais, sendo que a f de x
é 4x menos 2. E a composta da f com a g de x é 2x mais 10. Determine, então, a lei da função g. Como a função f, composta com a função g, nada mais é do que aplicar a função g na variável da função f, eu pego a lei da função f, troco o x por g de x e igualo a isto a expressão que o exercício me deu para a função composta, chegando em 4 vezes g de x igual a 2x mais 12. Agora eu preciso isolar a função g. O 4 que está multiplicando passa aqui dividindo. E vou simplificar. 2x sobre 4, x sobre 2. E 12 sobre 4, 3. Assim, a lei de formação da função g será x sobre 2 mais 3. No terceiro exercício, eu tenho uma função f dada por 3 menos 4x e uma função g dada por 3x mais um parâmetro desconhecido m. De forma que a composta da função f com a função g seja igual à composta da função g com a função f. E ele pede determine o valor de m. Bom, como as compostas são iguais, eu vou montar a seguinte relação. A f aplicada na lei da função g é igual a g aplicada na lei da função f. Agora eu pego a lei da função f aqui e substituo o x por essa expressão. Fico com 3 menos 4 vezes a expressão igual. Do outro lado, faço a mesma coisa, porém na lei da função g. Então, 3 vezes a minha expressão, mais m. Isso aqui é uma equaçãozinha. Eu vou fazer a distributiva nos dois parênteses, ficando com 3 menos 4 vezes 3x, 12x, menos 4 vezes m, menos 4m. E aqui, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 4x, menos 12x. Vejam que eu tenho menos 12x subtraindo dos dois lados da minha igualdade. Se eu somar 12x dos dois lados, eu cancelo ambos, ficando com 3 menos 4m igual a 9 mais m. Vou isolar m nesta equação. Menos 5m igual a 6. Logo, meu m é menos 6/5, alternativa C. O exercício 4 diz: seja que a minha f de x é x² e a minha g de x é x menos 1. Qual será a composta f da g de x? Bom, preciso substituir na variável da f a expressão da função x, ficando com x menos 1 elevado à quinta. Existem duas maneiras para resolver x menos 1 à quinta. Uma delas seria usar o teorema do binômio de Newton, que é uma matéria que ainda não é vista no primeiro ano do ensino médio. Mas se você já conhece o teorema do binômio de Newton, você poderia aplicar aqui. Veremos em aulas futuras como fazer isso. Por enquanto, o que vamos fazer? X menos 1 à quinta seria o mesmo que x menos 1 ao quadrado vezes x menos 1 ao quadrado vezes x menos 1 elevado a 1. O que me garante isso? Isso aqui é um produto de potências de mesma base. A base é x menos 1. Eu poderia aplicar a propriedade de potência que diz que no produto de potências de mesma base, eu somo os expoentes 2 mais o 1, que a gente não escreve, 5. Vou desenvolver, então, os dois produtos notáveis, ficando com x ao quadrado menos 2x mais 1, vezes a mesma expressão, vezes x menos 1.
Vou fazer a distributiva aqui na primeira multiplicação. Eu tenho que distribuir cada termo para todos os outros. E eu vou ficar com essa expressão enorme aqui, que tem vários termos semelhantes que eu posso juntar. Menos 2x ao cubo com menos 2x ao cubo menos 4x ao cubo. X ao quadrado com 4x ao quadrado com o outro x ao quadrado, 6x ao quadrado. Ainda tem menos 2x com menos 2x, que fica menos 4x. E agora, eu preciso novamente fazer a distributiva de cada um dos termos do primeiro parênteses com cada um dos termos do segundo parênteses. É bem mais trabalhoso do que usar o teorema do binômio de Newton, mas a gente pode usar esse recurso na falta do teorema. Então, eu fico com outra expressão muito grande, cheia de termos semelhantes que nós vamos juntar agora. X à quinta não tem termo semelhante, eu copio. Menos 4x à quarta com menos x à quarta, eu vou ficar com menos 5x à quarta. Esse 6x ao cubo, eu posso juntar com esse 4x ao cubo mais 10x ao cubo. Menos 4x ao quadrado, vou juntar com esse menos 6x ao quadrado, menos 10x ao quadrado. Esse mais x, posso juntar com este mais 4x, ficando com mais 5x. E o menos 1, como não tenho outro termo independente, apenas vou copiar. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. No exercício 5, eu tenho uma função f, uma função g, e ele pede para calcular a composta da função f com a função g no ponto x igual a 4. A maneira mais simples de resolver esse exercício é começar calculando a função g no ponto valendo 4. Então, eu vou pegar este valor de x e vou aplicar aqui na função g. G no ponto 4 seria 4 menos 1, 3. Agora, eu vou substituir o valor de g aplicado no ponto 4, que é 3, na função f. Então, eu fico com 3 ao quadrado menos 1 sobre 3 menos 2. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. 3 menos 2, 1. Portanto, o resultado é 8, alternativa B. Meu sexto e último exercício diz: dadas as funções f e g, onde g apresenta dois parâmetros a e b, ele pergunta se a composta da f com a g de x é igual a 12x mais 8, quanto vale a mais b, ou seja, quanto vale a soma dos dois parâmetros. F composta com a g de x, eu substituo g de x pela lei da g de x. Então, eu tenho f aplicado em ax mais b. Só que a minha função f é 2x menos 6. Então, eu vou substituir x por ax mais b, ficando com 2 vezes ax mais b menos 6. Faço a distributiva desse 2 que está multiplicando aqui, obtendo 2ax mais 2b menos 6. E como o problema me dá que a composta da função f com a função g é esta expressão, eu posso igualar tudo isso a 12x mais 8. Assim, eu tenho 2ax, ou seja, o termo em x do primeiro membro, é igual a 12x, que é o termo em x do segundo membro. Então, 2ax igual a 12x. Cancelo x, que está multiplicando dos dois lados. Seria o mesmo que dividir os dois lados da equação por x.
ficando com 2A igual a 12. Isolando A, ele vale 6. E também posso afirmar que o termo independente que aparece no primeiro membro da equação, 2b menos 6, também é igual ao termo independente que aparece no segundo membro da equação. Logo, 2b menos 6 é igual a 8. Isolando, tenho 2b igual a 14, logo meu b vale 7. O exercício havia pedido a soma de A com B. Então, eu vou somar 6, que é o valor obtido para o A, mais 7, que foi o valor obtido no B, que vai dar 13. E a alternativa correta é B. E por hoje foi isso. Eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!